Olá, tudo bem? Uma das coisas mais complicadas de se mexer é falar sobre dinheiro. A palavra de Deus fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Vê como Cristo foi bem firme em dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja só, raiz, todos. Porque o dinheiro é necessário, é bom tê-lo, tem que saber usar. Mas quando a gente coloca o coração naquilo, aí está o mal. Então eu queria falar só um pouquinho para quem é sincero. Falar só um pouquinho para quem realmente se preocupa em fazer a vontade de Deus. E não viver de acordo com o que ensinam, mas de acordo com o que a palavra de Deus fala. Eu estou sempre vendo, né, noticiários, a gente vê tanto no YouTube como em televisão falando sobre falcatruas, né, nas religiões com respeito a dinheiro. Claro que existem outros problemas, mas o dinheiro é o mais. E vou falar rápido, vou ser mais breve possível, porque eu acredito que aqueles que querem realmente ver o que a verdade de Deus fala, eles vão atrás e vão ler, vão estudar, vão pelo menos indagar até para os seus líderes, né? Quando o povo de Israel, lá, né, naquela época, lá do povo de Israel, do Velho Testamento, o povo foi escolhido por Deus, teve uma tribo, que é a tribo de Levi, que eles ficaram responsáveis para cuidar do templo. Gente, se vocês forem ver, aqueles que não conhecem ainda, aquele povo ficava o tempo todo lá, cuidando, fazendo tudo aquilo para o Senhor Deus, na maior santidade e pureza. Tinha os sacrifícios, era muito trabalho, tinha revezamento de pessoal, tudo. E eles não podiam trabalhar fora. Como é que a pessoa ia ter tempo para cuidar muito bem de uma nação, da intercessão toda, né, por uma nação ali naquele templo, e ainda trabalhar para ter o sustento? Então Deus ordenou que as outras tribos trouxessem alimentos, né, tudo daquilo que eles tinham, 10%, a 10ª parte, tudo para o templo, para poder ter sustento. Inclusive lá no livro de Malaquias, que é muito falado nas igrejas, Malaquias capítulo 3, ali no versículo 10, fala que as pessoas estavam roubando a Deus. E eles falavam: como assim roubando o Senhor? Em que nós roubamos? Aí Deus falou: nos dízimos e nas ofertas, né? Mandou tragam para poder ter sustento lá no meu santuário, para aquelas pessoas que não podem trabalhar, porque se dedicam o tempo inteiro para mim. Tragam, eu vou abençoar vocês, não fiquem duvidando, não fiquem achando que vai faltar. Porém, isso foi para aquela época. Depois que Cristo veio, viveu, morreu e ressuscitou, agora nós temos uma nova aliança. Nós não precisamos, ninguém precisa mais ter tribo, ter povo, nação, para ficar dentro de um local fazendo sacrifícios. Porque Cristo foi o único sacrifício feito uma vez por todas. Não precisa mais de sacrifício de animais nem nada. Jesus foi o sacrifício perfeito. Então, hoje em dia, as casas de orações, os templos que se faz, eles são, nem sempre, mas eles têm que ser apenas para uma reunião. A reunião do povo, para poder estudar, para poder conversar, ter comunhão, aprender de Deus todos juntos, fazer ali planejamentos de forma de evangelizar as pessoas. Isso é para o que servem as casas de orações, os templos, né? Mas não é o que tem que ser feito. Acho que dá para contar nos dedos. Às vezes nem precisa de um dedo, só a metade já se conta de alguém e grupos que fazem isso. Porque a grande maioria pega Malaquias do Velho Testamento, aquele contexto, e coloca que tem que dar o dízimo, porque senão é ladrão, e ladrão não herdará o reino dos céus. Nós sabemos que onde há um ajuntamento, há uma casa de oração, há gastos, né?
tanto na construção, quanto tem que estar dentro da lei, pagando todos os tributos que precisa pagar, tem a manutenção, tem água, luz, produtos de limpeza. Muitas vezes os líderes, né? O que deveriam? Os líderes vão fazer visitação e tudo, pode-se pagar o combustível deles, né? De todas as pessoas que trabalham, né? Um papel, coisas de papelaria, essas coisas, então precisa de dinheiro. O que é que o apóstolo Paulo nos ensinou para isso? Dê ofertas. Ofertem à casa, ofertem para a obra de Deus, daquilo que propõe no seu coração. Não por constrangimento, nem se sentindo acuado. A Bíblia fala isso. É só a gente ler. Vocês, todo mundo hoje em dia tem celular, coloca lá, né? Ofertem de acordo com o coração. Se você pôr isso, já vai achar lá os versículos, as partes todas. Leia. Nós precisamos deixar de ter preguiça. E muitas vezes é somente para casa de oração, que nem crente domingueiro, como falava. Eu não frequento como membro uma igreja, né? Por questões de doutrinas, eu estudo, tenho as minhas doutrinas, e os irmãos que eu comungo são longe, então eu não vou viajar para outros estados para ir. Então, às vezes eu vou numa igreja que eu vejo que está mais de acordo com a palavra, fico ali, adoro a Deus e volto. Porém, a gente não está falando aqui de congregação, estamos falando de dízimos e ofertas, dinheiro. Então, gente, leiam. Leia a Bíblia. Nós somos o povo da nova aliança. Você não vai achar nenhuma ordenança de sermos dizimistas 10% certinho para cumprir a vontade de Deus. O princípio de ter sustento nas reuniões, nas casas que são reservadas para ser casa de Deus, o princípio de que a gente, que é a comunidade, vai contribuir. Cada um contribua segundo o seu coração. Eu vou deixar na descrição, para ficar mais fácil caso alguém queira falar, mas eu não tenho isso na Bíblia, então eu vou deixar. Aí depois você confirma no Google. Cada um conforme o seu coração e aquilo que propôs. Ajude. Você sabe que tem gente que às vezes é mais abastado financeiramente, que se quiser pode dar os 10%, mas só para uma referência, ou até... Ai, perdão, acho que é cabelinho. Ou até mais, né? Mais de 10% a pessoa pode dar. O cabelo está me enchendo, fica na boca. Então, minha gente, o que tem de gente, de líderes sem vergonhas, fraudulentos, como a palavra diz, farão de vós negócio. E tem gente que vai, porque o importante é que eu receba a benção. A benção. É assim que muita gente fala, fazendo barganha. Nem tudo que é espiritual é de Deus, gente. Nem tudo que parece ser milagre também vem de Deus. Satanás está no meio também, tá? Iludindo as pessoas. Tanto esses que se enricam, quanto também aqueles que muitas vezes fazem alguma coisa, tem o nome de líder da igreja, recebe todo o seu sustento através da igreja. Para quê? O que Paulo fazia? Teve lá partes da Bíblia que Paulo falou, por que eu também não posso receber alguma coisa? Eu sempre procurei não ser pesado para vocês, eu trabalho, faço tendas, para não ser pesado. Mas, gente, Paulo, ele era líder, ele tomava conta, não era de uma igrejinha, não. E mesmo de uma igrejona, era de cidades, congregações, ele fazia os líderes, ele orientava líderes, todos aqueles que a gente vê na Bíblia e muito mais. Ele tinha uma responsabilidade de levar o evangelho. Uma pessoa dessa não podia estar preocupada e mesmo assim ele ficou se preocupando com o de comer. Ele fazia as tendas para não ser pesado para ninguém. Quando a Bíblia fala que o obreiro é digno do seu salário, minha gente, mas que tipo de obreiro, né? Está se falando é desses obreiros como Paulo, como Timóteo. Hoje em dia, qualquer biboca que se abre, as pessoas estão lá. Ó, o pastor tem carro, gasolina paga, salário mensal, tem assistência médica, não sei o que mais, não sei o que mais. E às vezes tem tantos membros lá dentro que não tem nem uma bicicleta.
porque não era assim que Deus falou, não foi assim que Deus falou para ser a comunidade. Todos tinham que ter tudo em comum, e não um sendo ricaço. E ainda estipulando muitas vezes salários para pastores, como às vezes a gente gosta das pessoas, mas não concorda com tudo que elas falam. Como já ouvi falando que pastor tem que ter tudo um salário igual. Por que o pastor de fulano recebe tanto e o outro pastor ciclano tem que receber tão pouco? De acordo com o que a própria igreja institui, como é que uma igreja pequena com poucos membros de bairro, por exemplo, vai ter o mesmo salário para um pastor de um outro pastor de um centro de cidade, onde tem médicos, advogados que são membros, que dá o dízimo, e o dízimo com certeza é maior. Não dá para equiparar. Não é que nem trabalhador da vida secular, que se é faxineiro, todos os faxineiros ganham um piso salarial, os advogados, não, advogado não, os advogados é particular. Vocês entenderam, né? Não é assim. Sabe, eu me irrito quando eu vejo essa bagunça e o povo tá aí, não, porque tem que dar o dízimo, é bíblico. Claro que o dízimo é bíblico, tá na Bíblia. Mas não é bíblico para gente, sabe? Não é na nosso tempo, da nossa era cristã, gente. Entenda, era cristã, era não cristã. Antiga aliança, nova aliança. Lá em Hebreus, leia para vocês entenderem. Mudou o sacerdócio, já é diferente, mudou a aliança. Agora, se uma pessoa também congrega com seus irmãos e não tendo consciência de contribuir para nada, é murrinha, oxe, aí também, meu filho, porque diz que quanto mais você dá, mais você recebe. Não é barganha, vem daqui, ó. Mas tenha primeiro isso aqui, consciência. O local precisa ser sustentado. Porém, uma coisa é o sustento, outra coisa é a obrigação como uma lei que tem que ser 10%. E eu já ouvi o absurdo, já ouvi de líderes dizendo que são 10%. Não me venha, se você ganha R$1.000, não me venha com R$99 de dízimo, porque não é R$100. E também não venha com R$101, porque é 10%, tem que ser 100. Gente, isso é legalismo, isso é lei, a gente não vive desse jeito, sabe? Deus deixou muito bem claro, o reino de Deus não é comida, nem bebida, nem nada do que a gente queira fazer para poder agradar. Agradar a Deus é quando você recebe o presente que Ele te deu de perdoar os seus pecados através do sacrifício de Cristo. Aí você torna Ele o seu Salvador. E depois disso, você vai tornar Ele o Senhor da tua vida. Isso sim é sacrifício para Deus, isso é dízimo para Deus, como querem dizer. Gente, abram o coração, contribuam numa obra séria, mas tem que combater esse negócio, porque tá demais essa questão de pastor virou profissão. Pastoreado não é profissão, não é cargo, é função. A Bíblia colocou como função. Já percebeu como que em muitas e muitas congregações, igrejas pequenas e grandes, todos trabalham? Muitas pessoas pregam, muitas pessoas dão estudo, muitas pessoas se dedicam a ficar ensaiando e cantando, mas só o pastor ganha? Por quê? Porque se fosse por isso, todos teriam que ganhar. Porque lá no passado, quando Deus instituiu 10%, eram os levitas que trabalhavam, todo o povo de Levi trabalhava e todos eles recebiam daquele mesmo dinheiro, porque todos trabalhavam. Nas igrejas hoje em dia, só o pastor ganha. Ou então algum membro em igreja muito grande, onde tem secretária, onde tem não sei o que, mas não sei o que, onde muitos cargos para mim também são desnecessários. Por quê? Porque muitas vezes a igreja não virou simplesmente um lugar de reunião, virou congressos e mais congressos e não sei o que, departamento disso, inventa tanta coisa desnecessária. Por isso que precisa de jeito para trabalhar, acaba virando uma empresa. Mas isso vai acabar. Vocês vão ver. Tem muita gente boa aí falando que isso aí vai acabar. O próprio governo, o próprio Deus vai permitir
que o governo mal impeça essas coisas. Deus permite, até para correção. Cuidado, o dinheiro, amor ao dinheiro é a raiz de muitos males. Nós temos que ser bíblicos, mas querer ser bíblico é viver na era que Deus está colocando a gente. Nós somos gentios convertidos, nós não somos levitas. Só se tem alguém levitando na igreja.